demos uma pausa, fizemos outras séries de exposições, né? Terminamos recentemente a primeira metade de Daniel e hoje, então, nós retomamos. A ideia é que nós passemos do capítulo 13 até o capítulo 25, sequencialmente, para entender aquilo que Deus tem para dizer a nós em Sua palavra. Nós vamos ler Gênesis no capítulo 13. A palavra de Deus diz assim: Abraão, meus irmãos, eu sei que está escrito Abrão, mas é difícil ficar lembrando Abraão. Vou ler e falar Abraão para facilitar. Mas Abraão saiu do Egito e foi para o Negueb, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nesta terra. Então Abraão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: Erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda esta terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom. E ali edificou um altar ao Senhor. Oremos mais uma vez. Ó Deus,
Eis a tua palavra diante dos nossos olhos. Que o teu Espírito possa iluminar os nossos corações, de modo que nós possamos entender a tua vontade para nós nesta manhã. Possamos sair daqui dispostos a obedecer a tua voz. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Meus irmãos, quero dar a vocês um primeiro breve contexto, uma introdução. Você se lembra daqueles programas de final de semana em que uma pessoa ela entrava numa cápsula, numa espécie de cápsula, e ela ficava ali dentro e tinha uma sirene na frente dela, e ficava uma pessoa lá fora, ela com fone, ela não ouvia nada externo, e então o apresentador do programa perguntava: você quer trocar esta cadeira por esta caixa de som? Aí a pessoa dizia sim, ou dizia não. E era muito curioso, porque essa pessoa, às vezes, a gente ficava ali, torcendo para que a pessoa escolhesse o correto, mas ela não tinha uma visão, uma audição clara a respeito do que ela estava trocando. Às vezes dava muito certo, ela trocava, sei lá, um pente por um carro. Mas às vezes ela fazia o contrário, E aí, o que isso tem a ver, com a nossa mensagem de hoje? Nós vamos falar exatamente daquilo que nós lemos sobre viver pela fé. O que se parece viver pela fé? Muitos acham que uma vida vivida pela fé é uma vida em que nós não temos clareza de nada, nós apenas andamos no escuro e então nós temos algum destino e se tiver bom, talvez ruim, como se fosse um tiro no meio do escuro. Mas será que a verdadeira fé, a fé em que Deus, por meio da sua palavra, convoca a Abraão a andar nessa obediência pela fé, será que ela é uma obediência cega? Será que é de fato um tiro no escuro? Será que Deus está colocando cada um de nós numa cápsula e dizendo para nós assim: olha, você quer trocar essa vida muito prazerosa, vida de confiança em você, para viver para onde eu não vou te dizer, e olha só, pode ser um lugar bom, pode ser um lugar ruim, você quer trocar? E a gente diz sim, e a gente fica torcendo para que Deus nos leve a um lugar bom, mas às vezes leva-nos a lugares ruins. Será que é isso? Nós vamos entender nessa manhã que a fé, ela não é algo que é sem uma direção ou algo no escuro, mas que a fé é algo que nós fazemos ao descansar e confiar nas promessas de um Deus que sabe aonde Ele está nos levando. Para que nós entendamos bem como nós chegamos aqui, como Abraão chega a este ponto, vou fazer trazer um breve contexto, panorama, uma recapitulação do que nós vimos antes de chegarmos aqui, principalmente do capítulo 12, quando começa a história de Abraão. No capítulo 12, Deus chama o idólatra Abraão da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus o mostraria. Então Abraão, ele demonstra fé e confiança na palavra de Deus, ao então caminhar aonde Deus ainda o mostraria. Deus promete então a terra de Canaã, a descendência de Abraão. Então, se você olha nos primeiros versículos do capítulo 12, você vai ver a grande promessa que Deus faz a Abraão. A promessa de uma terra
uma promessa de filhos incontáveis, mas há um problema, ou há vários problemas que exigem de Abraão fé, exigem dele uma confiança na palavra desse Deus que o aparecera. Porque Deus promete a Abraão uma descendência, só que existem alguns problemas. Ele é velho, a sua esposa também, ele não tem filhos e a sua esposa é estéril. Então, há grandes desafios de fé ao nosso patriarca. Mas como nós vimos na última exposição, e a grande maioria não estava aqui, quando nós trabalhamos o capítulo 12, o final dali, a partir do verso 10, se você olha, a partir do verso 10 até o verso 20 do capítulo 12, nem tudo são flores. Porque o capítulo 12, o final do capítulo 12 nos mostra que a fé em Deus não nos exime de lutas. Talvez algumas pessoas tenham feito algumas propagandas do cristianismo nesse sentido. Venha para a igreja e as suas dores, as suas lutas, as suas crises vão passar. Como se a fé em Deus fosse uma lâmpada mágica em que os nossos problemas acabassem no momento em que nós cremos em Deus, cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas nós vemos que Abraão, na terra da promessa, é provado a sua fé pela fome, pela escassez, pela ausência de provisão de Deus na terra da promessa. Ao ser provado pela ausência de provisão, nosso patriarca, ele não age pela fé. E aí é o grande ponto, porque ele é o pai da fé, e nós achamos, talvez idealizamos uma ideia de que alguém que tem fé em Deus é alguém inabalável, que nunca duvida ou falha. Mas nós vemos que Abraão busca auxílio no Egito, e isso é muito significativo, meus irmãos. Por que é significativo? Quem está escrevendo os primeiros 5 livros da Bíblia? Moisés. E quem são os primeiros leitores, então, daquilo que Moisés está escrevendo? Moisés está escrevendo isso para o povo que está prestes a entrar na terra prometida. E eles tinham acabado de sair de onde? Do Egito. Ou seja, o nosso pai Abraão está indo buscar auxílio no lugar onde nós acabamos de sair da escravidão. E todas as vezes que o Egito é mencionado na Bíblia como um auxílio para o povo de Deus, é no contexto de falta de confiança no Senhor. Então, Abraão não somente vai para o Egito, mas o fracasso na fé do nosso Abraão, ela é apresentada de maneira vívida. Por quê? Nos apresenta de que antes de chegar no Egito, ele fala assim para a mulher dele: olha, eu sei que você é bonita. Todo mundo que olha para você, os homens olham. Quando nós entrarmos no Egito, para que eles não me matem, diga para eles que você é minha irmã. Bom? Então Abraão esquece-se da promessa de Deus que disse que ele veria a promessa de uma descendência. Ele ainda não tinha tido filhos, mas ele escolhe acreditar no medo. Ele então coloca-se em temor aos homens. Ele teme mais o Egito do que o próprio Deus que disse que cuidaria dele, que levaria a uma terra que ele havia prometido. Então agora, é por isso que quando você lê aí no primeiro versículo do capítulo 13 que nós lemos, diz assim: Abraão saiu do Egito e foi para o Negueb. Nós veremos agora, meus irmãos, como Abraão
será tentado não pela falta de provisão, mas pela prosperidade. Nós veremos agora como Abraão será testado em sua fé, não pela falta, mas pela abundância. Mas dessa vez o nosso patriarca sairá bem. E Abraão nos ensinará que viver uma vida de fé requer de nós que vivamos pelas promessas de Deus e não por aquilo que nós vemos. Em 4 pontos eu quero chamar sua atenção, e o primeiro deles é um retorno ao altar. Os primeiros 4 versículos do capítulo 13 nos mostram exatamente um ponto. Abraão está retornando a uma vida de confiança em Deus, ele está retornando ao altar. Perceba no verso de número 4, quando diz assim: e até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Mas também, se você olhar o verso de número 18, que é o último versículo, vai dizer que ali edificou um altar ao Senhor. Quem está narrando a história está nos contando que é importante esses pontos aqui. Ele está como se fosse aqui uma capa que encapsula aquilo que ele está querendo dizer para nós. Ele está dizendo para nós de que o fato de Abraão ter sido a sua fé provada e aprovada, foi pelo fato de o caminho de retorno ao altar onde antes ele edificara. O texto enfatiza que o caminho que o patriarca faz do Egito, a terra prometida, é um caminho de retorno à comunhão com Deus, a descanso nas promessas do Senhor. Como eu disse, os primeiros leitores foram o povo que havia saído do Egito e estavam prestes a entrar na terra prometida. Moisés mostra que o pai da fé também fez o seu êxodo. Ele sai do Egito e entra na terra prometida. O caminho de volta passa por voltar ao lugar de encontro com o Senhor, que fizera a sua promessa. Olha lá o capítulo 12, verso 7 comigo. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. E ali, Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Por 2 vezes, Abraão é mencionado edificando um altar e invocando ao Senhor. E isso, meus irmãos, certamente nos comunica que o teste que antes ele falhou em confiar nas promessas de Deus, mas agora terá êxito certamente pela comunhão com Deus, por sua vida de comunhão a Deus. E nessa manhã eu quero te dizer algo. Muitas vezes voltar depois de um fracasso de confiar em Deus, é doloroso, é vergonhoso às vezes. Mas aqui aprendemos que o Senhor não nos rejeita em nosso arrependimento. Quando nós falhamos em obedecer e confiar no Senhor, talvez nós acreditemos nas mentiras que Satanás nos conta, de que Deus não vai mais nos amar, de que Deus não vai mais nos receber. Mas aqui nos mostra exatamente o contrário. Abraão, ele cai, ele falha na confiança no Senhor, mas ele levanta, sacode a poeira e confia no Senhor. Ele retorna ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. O lugar de confiança, o lugar de comunhão com o Senhor. Se este é o seu caso nesta manhã, o convite é claro:
Volte-se ao Senhor e o invoque. Repare o altar que antes você havia ido. Volte-se e invoque ao Senhor. E Abraão nos mostra com isso que qual é o segredo, na verdade, de nós permanecermos inabaláveis. Como nós podemos permanecer inabaláveis diante das grandes tribulações e testes de fé que nós passamos diariamente? Tanto ao sair de um fracasso, mas também se nós queremos permanecer de pé diante dos testes que nos são apresentados todos os dias. Nós precisamos de uma comunhão vibrante com o Senhor. Uma comunhão viva com o Deus vivo. Como você tem atravessado os seus dias? Talvez muitos de nós já acorde naquela correria do dia e nós somos engolidos pela agenda que nos é imposta. Se nós não fizermos a nossa agenda, outros a farão. Não é verdade? Porque se nós não organizarmos os nossos dias em torno das nossas prioridades, a agenda irá nos consumir. As demandas e necessidades colocarão diante de nós o que é prioritário. E muitas vezes, se não todas as vezes, a prioridade que nos é imposta nunca é uma prioridade de comunhão com o Senhor. O nosso ritmo, hoje em dia, é um ritmo muito acelerado. Nós já acordamos muitas vezes com o celular na mão. E eu não me eximo disso. Na verdade, isso é algo que nós precisamos lutar contra. Muitos de nós acordam em um ritmo, já para trabalhar, cuidar da casa, mas não temos um tempo intencional de nos preparar para edificar um altar ao Senhor em nossa manhã, em nossa vida, em nosso dia, começar o dia com o Senhor. Quantas vezes nós voltamos derrotados no final do dia? E a nossa derrota se dá exatamente porque nós falhamos em edificar um altar ao Senhor. Falhamos em confiar no Senhor, porque falhamos em nossa comunhão com Ele. E então nós vemos, logo em seguida, que Abraão é testado não pela fome, não pela escassez, mas ele é testado pela prosperidade. O texto deixa muito claro que Abraão sai do Egito com muito gado, com muito rico, né? Olha o verso 2. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. E aí no verso de número 5, Ló, que ia com Abraão, introduz aqui o nosso Ló, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens. Está falando aqui para nós exatamente o ponto de que a terra era pequena para os dois, porque eles tinham muito gado, eles tinham muitos animais, muitos bens. E nós vemos então que Abraão é testado mais uma vez, mas agora não pela ausência, mas sim pela abundância. Quantos de nós não pensamos o contrário? Quantos de nós não pensamos que se eu tiver um pouco mais de dinheiro, se eu tivesse um salário X ou Y, os meus problemas finalmente seriam resolvidos? Quantos de nós não pensam que se Deus me desse abundância, todos os meus problemas seriam resolvidos? Mas essa não é a verdade. Mas talvez você pense assim, tudo bem, mas é muito melhor passar pelos problemas tendo dinheiro do que pelos problemas da falta de dinheiro. Mas essas duas passagens estão uma do lado da outra para nos mostrar exatamente de que é possível nós
sermos tentados, testados a nossa fé, pela falta quanto pela abundância. Mas talvez até achemos que não é bem assim. Precisamos estar atentos que podemos ser tentados a abandonar a nossa confiança no Senhor por conta daquilo que Deus nos dá, pelo conforto, segurança e abundância que o dinheiro nos traz. Porque na pobreza nós somos tentados a desconfiar da bondade de Deus. Não é verdade? Quando nós temos pouco, nós desconfiamos que, será que Deus me ama? Será que Deus vai me dar aquilo que eu preciso? Será que eu vou conseguir fechar o mês? Mas quando nos é dado abundância, nós somos tentados de outras maneiras. Nós somos tentados pela autossuficiência. Nós vamos levados a pensar que não precisamos assim de Deus. Mesmo que nós não digamos isso. Mesmo que nós, muitas vezes, adoremos ao Senhor. Mas muitas vezes, com as nossas atitudes, nós agimos como alguém que não depende de Deus. Quando nós adoecemos, nós confiamos no nosso plano de saúde. Quando nós adoecemos, nós sabemos assim, em último caso, nós oramos quando nós não temos a resposta que nós precisamos do médico. Veja o quanto que mesmo que nós não sejamos abastados, tenhamos um pouco mais, nós fazemos da confiança no Senhor a última coisa. Nós agimos de maneira autossuficiente. Nós não oramos. Quando nós não oramos, meus irmãos, isso mostra exatamente o ponto. Nós gritamos a Deus: Senhor, deixa comigo, eu resolvo o meu dia. Eu resolvo os conflitos que eu terei. A prosperidade pode nos levar a uma vida em que em nada dependemos do Senhor como nosso Pai celestial, a quem devemos dirigir os nossos pedidos. E é por essa razão que o sábio escreve Provérbios 30, verso 8. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Ele sabia das armadilhas que podiam capturá-lo. Sabemos que nem a pobreza nem a riqueza são más em si mesmo. Entretanto, elas podem ser armadilhas que podem nos enganar a respeito do caráter de Deus. São testes, meus irmãos, da fé. A nossa fé, ela é provada por meio das adversidades, por meio das circunstâncias que nós somos colocados nelas. A nossa fé começa a atestar o qual caráter de Deus que nós confiamos ou não. Se na pobreza nós desconfiamos, será que Deus é bom mesmo? A Bíblia repetidamente diz que Deus é bom. Será que Ele é bom mesmo que nos coloque em provações? E Deus, quando nos dá muito, nos é também testada a nossa fé. E todas as vezes que a nossa fé é testada, é para que nós possamos ser aprovados, para que saiamos dela diferentes, transformados, mais claros do caráter de Deus. Certa vez nós, em país estrangeiro, tendo que depender do Senhor, nós experimentamos várias vezes a provisão e o cuidado de Deus. E nisso não foi que nós não conhecíamos o Senhor, mas certamente quando nós experimentamos na pele o caráter e o cuidado de Deus em nossa própria vida, nós temos os olhos abertos, parece que isso se torna mais palpável para nós
do que Deus é e do que Ele faz. Agora, como Abraão então enfrentou, qual foi a resposta dele ao teste da prosperidade? A pergunta que nós vamos fazer aqui nesse terceiro ponto desta manhã é: viver pela fé ou por vista? Olha comigo no verso de número 8. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que se afaste de mim. Olha a escolha de Abraão, a escolha do pacificador. Abraão entendeu que para preservar os seus laços familiares foi melhor que se afastassem por um tempo, do que estando próximos e terem vários conflitos. Foi uma sábia escolha. Mas não é simplesmente uma escolha de evitar conflitos que está aqui em jogo. O grande ponto para nós entendermos as motivações está exatamente no contexto maior a respeito da prosperidade. O que nós vamos entender aqui é que Abraão, ele tinha a prerrogativa de não simplesmente dizer escolha, ele tinha a prerrogativa de dizer vá para tal lugar e eu vou ficar em tal lugar. Ele era o tio mais velho, ele era alguém que pela idade tinha prioridade, mas ele não faz isso. Ele está disposto a perder, porque o coração dele não está nas riquezas. Esse é o grande teste de Abraão. O desejo da riqueza e daquilo que a riqueza pode dar não é algo que domina Abraão. Ele é rico e ele não se coloca como ganancioso. Eu vou escolher e vou escolher o melhor pedaço de bolo. Quem aqui faz curso de noivos comigo ou aconselhamento casal sabe, que eu sempre dou esse exemplo, quando a gente fala sobre desejo, sobre os desejos que correm em nosso coração, porque nós falamos que amamos ao próximo, ou às vezes nós dizemos assim: eu preciso amar a mim mesmo para que primeiro, então, depois eu possa amar o próximo. Mas não é isso. Naturalmente nós amamos a nós mesmos demais. Quando nós, se fosse nós, no lugar de Abraão, nós olharíamos e falaríamos: peraí, o maior pedaço para mim, o melhor lugar para mim. Mas é exatamente isso que Ló faz. Ló, ele não considera o seu tio. Na verdade, ele olha para si, ele olha então para as suas necessidades, a ganância. Ele vive pela fé ou pela vista? Por aquilo que vê. O texto é muito claro. No verso 10, quando ele diz para a gente: Ló ergueu os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Sodoma e Gomorra. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Meus irmãos, as palavras aqui, elas são muito precisas. Quando o narrador coloca que era como o Egito, e coloca ao Oriente, que havia sido o lugar onde Deus havia expulsado o povo, Adão e Eva, do Jardim do Éden, nos apresenta primeiro a renúncia generosa de Abraão, mas nos apresenta o desejo egoísta de Ló.
Em um nível mais profundo, a tensão do plano envolve um teste do caráter de ambos os homens. Ló Ló terá consideração por seu estimado tio e benfeitor, ou se garantirá de seus próprios interesses pessoais? Abraão renunciará a seu direito de escolha a fim de manter a paz com o seu parente e confiança de que Deus lhe dará a terra prometida? Está em jogo o caráter dos dois. E nós, meus irmãos, nós precisamos ter muita atenção aqui, porque Ló, se você não sabe, tudo isso que Ló está fazendo, ele faz sendo um crente. Ele está tomando escolhas ímpias, mesmo sendo um crente. As escolhas ímpias de Ló são ressaltadas novamente pelo texto. O texto está dizendo para a gente, olha, ele está dando pistas. Ele está dizendo, antes da terra de Sodoma e Gomorra ser destruída. Depois ele diz para nós o seguinte: os habitantes de Sodoma e Gomorra eram maus e faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Depois, o nosso narrador ele vai dizer assim: Ló foi morar nas cidades, no verso 12, nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O narrador está querendo nos contar exatamente de que aquela metáfora que a gente conhece, aquela historinha do sapo, que quando ele é jogado numa água quente, ele pula. Mas se ele é jogado numa água fria e começa a esquentar, ele começa a se acostumar com o ambiente que ele está. Logo começa então a se aproximar, ele se distancia. A história que quer contar para a gente que ele se distancia da terra prometida, da terra que Deus havia prometido para os descendentes de Abraão, no qual Ló estava incluído. Ele então se distancia da terra prometida para a terra de pecado, da influência pecaminosa. E talvez você tenha dúvida se Ló era de fato um crente. Mas segundo Pedro, o apóstolo Pedro nos garante que sim. Ele diz assim: mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Ló era um verdadeiro crente, mas ainda assim tomou decisões ímpias. Meus irmãos, não tomem de maneira leviana isso. Nós podemos tomar decisões muito erradas e muito contrárias à palavra de Deus, que podem levar a nós e a nossa família no caminho da destruição. Nós veremos daqui para frente, mas talvez você já conheça a história de Ló e sabe que a sua família pagou um grande e alto preço. Ló é o pai dos moabitas. A descendência dele foi uma descendência que prejudicou profundamente o povo de Deus, uma linhagem totalmente impiedosa. E isso nos traz um grande alerta sobre como nós tomamos as nossas decisões, se é baseado naquilo que vemos que pode, por exemplo, dar muito lucro, mas que certamente nos afastará do caminho de confiança e de fé no Senhor. Se nós escolhemos pelos olhos humanos, por aquilo que brilha, nós temos grandes chances de entrar em uma armadilha para a nossa alma, para a nossa vida, para a nossa família. Tememos ficar sem provisão, mesmo sabendo que Deus não abandona os seus filhos. E então nós tomamos precipitadas decisões que nos levam para perto do pecado.
Nós estamos constantemente sendo colocados diante de nós, se nós confiaremos nas promessas de Deus ou se nós acreditaremos naquilo que os nossos olhos dizem para nós. Nós vivemos numa época digital, de muitas imagens, de muita propaganda, de algo que continuamente nos seduz e nos contam histórias. O marketing está aí para contar histórias, histórias que mostram para a gente o seguinte: se você tiver isto, você será feliz. Se você tiver ou ser aquilo ou aquilo outro, você vai ser feliz. Lembra da história que eu contei algumas semanas atrás do shampoo do Cristiano Ronaldo? É justamente nós queremos ser aquilo que os nossos heróis são. E o marketing sabe disso, ele vai contar isso para a gente de uma maneira envolvente. Mas se nós formos capturados pelos nossos olhos, e não por aquilo que ouvimos da palavra de Deus, nós estaremos em grande armadilha para nossas almas. E aí o último ponto da nossa mensagem nos mostra que Deus abençoa Abraão. Então veja como é contra-intuitivo aqui. Abraão, ele abre mão dos seus direitos. Ele dá a preferência de escolha ao seu sobrinho. Então o seu sobrinho não tem a mesma consideração, escolhe o que é melhor aos olhos, mas Abraão sabe a promessa que ele tem e os altares que ele tem levantado na sua vida de comunhão com Deus, mostram a ele que ele depende de Deus, que ele confia no Senhor. E por fim, então, Abraão é abençoado. O Senhor disse a Abraão, a partir aqui do verso 14, depois que Ló se separou dele: erga os olhos. Agora Deus, pela fé, pela palavra dele, manda que Abraão erga os olhos e veja aquela terra, ande por ela e entenda que Deus havia então entregado a ele, mesmo que os olhos físicos ainda não contemplem. Os olhos da fé já conseguem contemplar, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, nós somos o povo da palavra. Nós somos o povo não das vistas, mas o povo da palavra, o povo do ouvido, o povo que ouve a palavra de Deus e vive confiante naquilo que Deus diz a nós. Nós não vivemos baseado naquilo que nós enxergamos, mas confiamos que este Deus que nos promete é o Deus que guarda, que cuida e que faz com que a sua palavra cumpra-se. Mesmo aberto mão dos seus direitos, Deus confirma as suas promessas a Abraão. Deus manda ele percorrer. E Paulo nos lembra que a promessa a Abraão se refere a Cristo. Quando Paulo diz em Gálatas 3,16, ele diz assim: assim também, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Meus irmãos, a paz não é assegurada criando o ambiente ideal. No ambiente ideal do Éden, o pecado teve origem. E nesta cena, numa terra que é como o jardim do Senhor, os conflitos se proliferam. Isso nos ensina que somente na rendição do coração e da vontade a Deus que se cria a paz. Quero lembrar vocês de que a paz não é a ausência dos conflitos, muito menos das situações ideais que nós idealizamos. Nós só teremos a paz verdadeira, a paz que nós precisamos,
se nós rendermos nossas vidas e os nossos corações a Cristo Jesus. Eu concluo dizendo a vocês que a promessa da terra a Abraão e como ela podia ser finalmente, e como ele poderia ser finalmente aceito, né, Abraão, não foi por sua performance excepcional. Isso aqui nos lembra exatamente, talvez, uma preocupação que muitos têm. Porque Abraão era um homem de fé. Nós olhamos para ele, certamente nos comparamos e olhamos, será que eu teria coragem para sair da minha terra, da minha parentela, e ir para uma terra que Deus iria mostrar? Mas nós vemos aqui, em contraste com a mensagem anterior, de que Deus aceita Abraão não por seu caráter excepcional, por sua performance. Porque, como vimos, apesar de ter tido êxito agora, ele falhou antes. E nós leremos para frente e veremos que ele falhará ainda mais algumas vezes. A resposta se deu quando uma proposta, ou seja, a resposta de como ele pode ser aceito, se deu quando uma proposta de ter a terra prometida por outro meio, fora da confiança do Pai. Lá em Mateus, capítulo 4, versos 8 e 9, que diz: depois o diabo o levou a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Satanás mostra para Jesus aquilo que o olho vê, o esplendor dos reinos, a terra. Ele disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. A terra prometida, a descendência de Abraão, ou seja, Jesus. O diabo está prometendo a Jesus sem a cruz, sem a agonia da obediência ao Pai. Como você e eu podemos lutar nos testes da nossa fé e vencer, e sairmos vencedores? A resposta está em Cristo, que obedeceu e confiou nas promessas do Pai, apesar de com os olhos humanos fosse nada atraente. Por amor ao Pai e a nós, Cristo escolheu o caminho da perda, da entrega, da humilhação. Abraão, portanto, prefigura Cristo ao se humilhar, mas depois ser exaltado. Cristo se humilhou, mas Deus o exaltou sobremaneira, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão na terra e debaixo da terra, e para que ao nome de Jesus confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Nós só podemos, meus irmãos, vencer nos testes da nossa alma, nos testes que nós somos colocados por causa de Cristo, que escolheu a obediência, a perda, para nos salvar. E o que isso traz para nós hoje? 4 coisas. A nossa cultura é uma cultura de imagens. Somos tentados diariamente pelas imagens. As imagens, elas propõem a nós como resposta para ter aquilo que Deus promete em sua palavra, mas sem o custo da obediência. Alegria, sentido, realização, tudo isso nos é prometido, mas sem a obediência e a entrega a Deus. Mas nós sabemos que essas promessas se provam falsas. Nos prometem alegria, mas nos entrega depressão, ansiedade, medo. Nos promete que seremos então felizes se tivermos isto ou aquilo, mas nos prova que não somos felizes.
Assim como Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz, nos mostra que o caminho da obediência muitas vezes não é o caminho visualmente belo, mas é o caminho que Deus propõe a nós. Segundo, não idealize que você só poderá ser feliz e fiel com todas as condições ideais. Podemos ser fiéis a Deus mesmo em um mundo hostil. Se tivermos nosso coração rendido ao Senhor e à sua vontade. Terceiro, o nosso Deus é o Deus de paz e nos chama a sermos pacificadores. Devemos ser sempre aqueles que promovem a paz e, por vezes, precisamos nos afastar para que evitemos conflitos. Em último lugar, nosso Deus é um Deus generoso, meus irmãos. E Abraão reflete esse caráter em não reter, mas generosamente dar o melhor. Ele dá o melhor ao seu sobrinho. Deus nos dá de tudo de modo generoso, inclusive o seu próprio filho, para morrer em nosso lugar. Esta deve ser uma medida de nossa generosidade. Nunca mesquinha, mas sempre abundante. A pergunta que eu quero que você saia: como você tem sido generoso? Não somente na igreja, mas eu digo no geral. Às vezes nós retemos de maneira mesquinha e poderíamos ser mais generosos com as pessoas e imitar o caráter generoso do nosso Deus. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos por causa do teu grande amor, da tua grande bondade, que nos lembrou nesta manhã de que a nossa fé é testada até mesmo nas situações de abundância. Nos ajude, Senhor, a nos manter fiéis, responder ao Senhor de maneira a honrar o teu nome. Te louvamos assim, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.